Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai dar mais um passo em direção ao esquecimento, explorando aqui as Chaves da Torre, RPG nacional da editora Caleidoscópio, que a gente está aqui dando uma geral, trazendo tudo que é importante para vocês entenderem mais ou menos a pegada geral aqui do jogo, com muita bizarrice, com muita coisa estranha, com muita metafísica, com muitas coisas interessantes para você explorar na sua mesa. Quem está chegando agora não precisa ter medo de ser esquecido, é só seguir aqui a nossa playlist específica das Chaves da Torre, com todo o conteúdo que a gente já fez, para você explorar tudo com calma e depois seguir viagem junto com a gente. Então olha só, quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal, sabe que a gente está falando aqui de diversos tipos de personagens, né, que habitam aí esse cenário das Chaves da Torre. E hoje a gente vai falar especificamente dos avatares, num capítulo chamado Quando as Ideias Vivem, que é basicamente a definição do avatar, né? É uma ideia viva, personificada, consciente, né? Vamos chamar dessa forma. E a gente vai começar logo o nosso papo aqui, lendo um trechinho do Eremita da Ponte, que ele vai falar sobre a Gênese, né? Uma ideia da origem dessas ideias vivas, né? Desses avatares. Eu vou ler um trechinho para vocês aqui, olha só. O hinduísmo acredita em avatares, seres supremos e imortais que transcendem as ideias e assumem um corpo mortal. Na Grécia Antiga, a palavra egrégora significava forças espirituais criadas a partir da comunhão de um coletivo, muitos somando até surgir algo novo. Na sociedade moderna, há o inconsciente coletivo, e, quando ele é tocado pelo fantástico de alguma forma, a magia dá vida a ideias e conceitos. Então, assim, essa é a primeira coisa interessante para a gente explorar aqui. Existem outras possibilidades de origem para os avatares, mas acho que a mais básica, ou talvez a principal delas, seja essa. São ideias que surgem a partir do inconsciente coletivo, que vai ali sofrer alguma influência, algum toque da magia, né? Lembrando que a magia aqui no cenário das Chaves da Torre é sempre esse negócio meio sutil, né? Misterioso, que ninguém sabe direito como é que funciona ou como se explica, e não há necessidade disso. Então, assim, porque tanto que eu estou falando aqui de um conceito de inconsciente coletivo que pode originar um pensamento vivo, vamos chamar assim, e eu acho que dá para ter uma noção geral disso. Eu não preciso explicar de quais maneiras isso vai acontecer minuciosamente. A ideia geral, o conceito já está impregnado, e por isso que é bacana e funciona tão bem. E seguindo adiante, só para a gente começar a temperar um pouco melhor essa história dos avatares, assim, eu sei que talvez a ideia principal, pelo menos para mim, seja você ter justamente a ideia personificada, o conceito, né, personificado, tomado forma de alguma maneira. Isso não é necessário, tá? O avatar, ele pode ser um ser abstrato, sem forma física, ele pode ser invisível, ele pode ser apenas uma influência efêmera, uma vontade súbita, um instinto, alguma coisa que bate ali e foi. O importante, eu acho, para a gente entender, é pensar não na questão da forma, mas na questão da consciência. Então, é uma ideia, é um conceito que tem consciência e não necessariamente uma forma física. Eu acho que assim a gente consegue entender melhor as coisas. Uma outra coisa interessante para a gente ter em mente enquanto a gente pensa em avatar, ou como eles chamam aqui também, como eles podem ser conhecidos também, os imaginados, é o seguinte: se eles são um conceito, uma ideia, eles têm um propósito, eles vivem em prol daquilo, tá? Um exemplo até, se eu não estou enganado aqui, um dos personagens que apresenta o livro pra gente aqui é a Alma da Festa, que é justamente um avatar, é aquela festa que nunca termina, é aquela manifestação de alegria, de comunhão e tudo mais, sem fim. Então o propósito da Alma da Festa é justamente uma festa que nunca acaba, e isso você pode extrapolar para outros conceitos, outras ideias. Um problema que surge a partir disso, segundo o livro coloca aqui, é justamente quando esse avatar não entende que ele já cumpriu esse propósito dele, tá? O que me leva a uma outra questão. Existe um avatar com um prazo de validade, ou seja, que ele vai existir ali só para cumprir um determinado propósito e depois desaparecer? Não sei, é uma questão que me veio enquanto eu estava lendo o livro aqui. Quem quiser participar dessa discussão, desse debate, se manifeste aí nos comentários, né? Então, assim, retomando o raciocínio, o problema é quando esse avatar não percebe que o prazo de validade dele já expirou, vamos chamar assim, e ele continua existindo e subsistindo de alguma forma. Quem está muito ligado no movimento e está acompanhando os vídeos aí, está conseguindo pegar os conceitos, deve lembrar que isso é bastante semelhante à definição dos pesadelos. Ou seja, você vai existir por conta de um sentimento, por conta de um propósito e vai fazer de tudo para subsistir a partir dele. Então, fica aí a questão: será que os avatares, como outras coisas, outros personagens que a gente já viu aqui, né, no cenário, eles podem se corromper de alguma forma e se transformar em pesadelos? Para botar mais um tempero aqui nessa discussão sobre as origens dos avatares e as possibilidades, eu vou ler um trechinho aqui do Grimalkin. Olha só o que ele coloca aqui.
Expectativas frustradas também dão vida a esses monstros. E o ser humano é especialmente criativo e ansioso. Ao construir coisas, vocês inserem ali, mesmo sem saber, promessas e esperanças. Essa forma de agir garante que aquilo vá acontecer de uma forma, quando a funcionalidade de sua ferramenta é cumprida, ou de outra, quando a fantasia toma conta para fazer cumprir. Exatamente aquele ponto que eu estava mencionando antes. O avatar, essa ideia, esse conceito, ela pode funcionar muito bem e cumprir o seu destino, vamos chamar assim, ou se algo der errado, ela vai continuar subsistindo e vai continuar tentando fazer o que for possível para subsistir. Pelo menos é a ideia que me vem, né, até o presente momento, a partir da leitura aqui do livro, né. Eu vou mostrar também um pouquinho só dessa ilustração, porque eu achei bem bacana, aliás, como todas as ilustrações do livro, né, mas às vezes eu até esqueço de mostrar, porque eu fico viajando aqui nas ideias, enfim. Mas o livro está muito bonito, cada ilustração realmente te evoca essas loucuras aqui no bom sentido, né, para você viajar e pensar em coisas diferentes e fora da caixinha para usar nos jogos. Desse ponto em diante, pelo resto do capítulo, várias ideias, vários conceitos são jogados ali, várias possibilidades são apresentadas. Então, para tentar resumir isso aí, ou então pegar só o mais básico, né, a respeito de tudo que foi discutido aqui no capítulo, acho que a gente tem o seguinte: os avatares, eles surgem a partir, eles podem ser, né, melhor dizendo, né, uma das possíveis origens ali, um efeito colateral do éter, né? Que é o abismo ali, que é a Caligem, enfim, que é todo esse negócio. Eles iriam surgir, então, como se fosse uma geração espontânea a partir do inconsciente coletivo, seja dos humanos, seja dos esquecidos, enfim. E a partir daí, a partir desse surgimento por geração espontânea, lembrando que pode ser tanto uma coisa boa quanto uma ideia falha, uma frustração, como o Grimalkin acabou de falar, né? Então, assim, pensa nisso. Um conceito, uma ideia pode ser boa ou pode ser ruim. Ela pode se esgotar quando ela cumpre o propósito dela, ou, que é a discussão que eles colocam aí, a partir daí, passar a lutar pela sua própria existência ou subsistência, que é também, basicamente, o que os pesadelos fazem. Eles precisam sempre se alimentar de sentimentos ruins, pervertidos, para continuar existindo. Aqui a gente está possivelmente num passo anterior, onde esses sentimentos, onde essa ideia não é ainda pervertida, mas de qualquer modo ela precisa continuar subsistindo de alguma maneira, tá? E aí, o livro coloca também que, de novo, igual aos pesadelos, os avatares, eles não sofrem os efeitos do oblívio ou do esquecimento. Eles têm um trânsito livre, vamos colocar dessa maneira, porque eles não são afetados pelos poderes da torre, tá? Por algum dos poderes ou por todos os poderes, enfim, isso não está muito claro para mim a partir da leitura. Mas olha só, o ponto que também é discutido aqui, a partir disso, a partir dessas informações, que eles não são afetados pelos poderes da torre, pelo oblívio, o que a gente pode extrair? Eles existem por conta de uma permissão da torre, a torre concede a eles algo especial, um passe livre, vamos chamar dessa maneira, né? Também outro ponto de conexão aí com os pesadelos, tá? Ou eles simplesmente conseguem resistir por alguma coisa inata deles. Isso aí é uma dúvida, é uma coisa para você, se quiser, explorar aí os meandros, né, da lore e das chaves da torre nos seus jogos, mas o fato é que, pela leitura que eu fiz desse capítulo e pelas próprias pistas que o livro vai te dando aqui, né, se bem que lembrando, tudo que é colocado aqui pode ser verdade ou não, vai depender da interpretação que você e o seu grupo colocam no jogo. Mas, da maneira como o livro te induz, ou pelo menos me induziu, existem diversas similaridades entre os avatares e os pesadelos. Então pode ser mais um exemplo de dois lados da mesma moeda, pode ter algum outro tipo de conexão aí, né? Enfim, e tudo, como sempre, de uma maneira direta ou indireta, acaba levando à torre, né? A torre permite a existência dos avatares, né? A torre permite a existência dos pesadelos. Os pesadelos, por serem malignos, né, assim, mais de cara, eles são agentes da torre e os avatares não. Como é que vai funcionar tudo isso, né? Cabe a você organizar todos esses conceitos aí no seu jogo. E só para a gente fechar essa parte aqui dos avatares, eu vou ler 2 trechinhos aqui do livro, só para deixar vocês um pouquinho mais confusos, né, assim como eu, a respeito disso, e para vocês ficarem pensando aí, para ver se chega a alguma conclusão. Olha só. Uma mentira contada muitas vezes. Quando estamos diante de crenças, mitologias, lendas e ideologias, é difícil diferenciar um avatar de qualquer outra coisa. Aquele ser é uma ideia encarnada viva, ou já era algo esquecido e lançado no aqui, na dimensão dos esquecidos, né? Acreditamos porque vimos ou vimos porque acreditamos? Um dilema complexo que pode significar toda a existência da realidade. Outro textinho interessante aqui para vocês ficarem pensando sobre os avatares. O que é o que é? Pense em um dragão, tá? Aquele do folclore, livros e filmes. Ele é uma criatura ancestral da natureza? A essência da ganância adormecida sobre incontáveis tesouros? É uma lenda
Um personagem da literatura que se tornou verdade material por já ter se fixado na mente das pessoas. Questão do inconsciente coletivo, né? Um fenômeno mágico que surge como efeito colateral da magia psicodélica. O que é um dragão, né? O que é o avatar? Como é que ele surge? Qual é o inconsciente coletivo em relação a um dragão, por exemplo? Tem várias interpretações possíveis, mas o que é aquilo que é considerado essencial? Que é o inconsciente coletivo, na verdade, né? Pequenas variações aqui e ali não são um pensamento amplamente aceito. Então, isso começa a dar uma forma, uma ideia do que seria um avatar. Mas, claro, com margem a inúmeras interpretações diferentes, como quase tudo aqui nas Chaves da Torre. E no fim do capítulo, com qual avatar você já esbarrou? Alguns exemplos aqui de avatares para a gente tentar entender, ainda que inconscientemente, o que eles seriam. Então vou selecionar aqui alguns para ler para vocês. Olha só. Primeiro, é claro que todos já esbarramos com alguma figura mitológica aqui ou acolá. Elas não são tão caricatas quanto imaginei quando me contaram sobre os Imaginados, que é o outro nome dos avatares. Na verdade, elas parecem mesmo serem gente como a gente, esquecidos com os poderes psicodélicos e um ego do tamanho de um porta-aviões. Uma possível interpretação de um avatar, de uma personalidade de um avatar, enfim. Outra aqui bacana. Forjada, afiada e polida. Ficou guardada no estojo de madeira de lei entalhada, forrado com veludo por muito tempo. Tempo suficiente para a vingança esperada daquela arma se revoltar com a inércia e a lâmina do assassino caminhar ameaçadoramente em busca de vítimas. E por fim, não passou do episódio piloto. O elenco era bom, mas o roteiro nem tanto. Mais do mesmo com algumas sacadas modernas. A série foi cancelada logo após o primeiro episódio. Entretanto, nas lacunas, que já comentamos aqui, né, em vídeos anteriores, nas lacunas você encontra os personagens revivendo repetidamente cada um dos episódios roteirizados da temporada que nunca foi ao ar. Então é isso, pessoal. Fechamos mais um episódio aqui das Chaves da Torre. Exploramos mais um pouquinho, avançamos mais um passo em direção ao esquecimento. Eu espero que vocês estejam curtindo esse jogo. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, comentários pra gente continuar trocando ideias e tentar entender mais ou menos como é que funciona toda essa loucura. Quem quiser seguir com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.